Hello pessoal, aqui é o professor de Física na turma dos revoltados, chamo-me Antônio João Laís. Hoje teremos uma aula super interessante sobre dinâmica. Bora comigo para podermos aprender e matarmos todos os exercícios relativamente à dinâmica. Como todos nós sabemos, a dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos considerando as suas causas. Então, nós sabemos que a mecânica ela está dividida em três partes. Primeiro é a cinemática, depois a estática, depois é a dinâmica. Então, a cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as suas causas. A estática estuda o equilíbrio dos corpos. Então, a dinâmica estuda o movimento dos corpos considerando as suas causas. Qual é a diferença? É que a cinemática não considera, enquanto a dinâmica considera, tá bem? Então, nós aqui hoje vamos ver uma aula muito breve sobre a dinâmica, ver como é que podemos resolver qualquer sistema que nós encontramos nos exames de admissão, porque aqui a ideia, o foco nesse caso são os exames de admissão. Então, como eu bem dizia, a dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos considerando as suas causas. Então, nós agora já estamos preocupados o porquê do móvel estar em movimento. Então, aqui na dinâmica, nós usamos o princípio fundamental da dinâmica, tá bem? Que é a segunda lei de Newton. Então, nós aqui na dinâmica usamos a segunda lei de Newton, tá bem? Que é o princípio fundamental da dinâmica, tá bem? Então, o que diz a lei de Newton? Diz que a força, nesse caso, o resultante, vai ser igual ao produto entre a massa vezes a aceleração, nesse caso. Então, esta é a segunda lei de Newton, ou seja, o princípio fundamental da dinâmica, tá bem? Então, eu aqui trarei alguns exemplos de sistemas que provavelmente nós podemos encontrar nos exames de admissão, ok? Vamos lá, exemplo número 1, por exemplo. Nós temos um corpo, ele está assente, por exemplo, num plano, né, horizontal, tá bem? Está aqui assente num plano horizontal, tá bem? Por exemplo, com uma força F, nesse caso, a atuar sobre o bloco, tá bem? Um bloco de massa M. Então, há uma força F a atuar sobre o bloco, uma força horizontal a atuar sobre o bloco. Então, eles perguntam mais ou menos, qual é, nesse caso, a aceleração que atua no sistema? Como é que vamos calcular isso? É simples. Primeiro, nós temos de mostrar, nesse caso, todas as forças que atuam no sistema, tá bem? Isso é papo, todos nós sabemos, né? Então, primeiro, qual é a força que vamos representar no sistema? Primeiro teremos o nosso peso, tá bem? Porque o peso é uma força vertical sempre dirigida para onde? Para baixo. E não interessa a orientação do plano. Então, todo o corpo assente numa superfície ou encostada ou apoiada, sempre há uma reação ou uma força normal, tá bem? Então, a força normal vai ser dirigida para onde? Para cima, tá bem? Então, aqui o nosso movimento está em X, nesse caso que é a nossa horizontal. Então, vamos dizer o quê? Que aqui em X, Y, tá bem? Em X teremos o quê? Teremos a força que vai ser igual, nesse caso, a massa vezes o quê? A aceleração, tá bem? Porque nós temos o nosso movimento em X. Então, em Y, vamos dizer que a normal, nesse caso, a força normal, vai ser igual ao peso. Ou seja, normal menos peso vai ser igual a zero, porque não temos movimento. Mas aqui eu irei passar o P, nesse caso, para o segundo membro. Então, a normal vai ser igual ao peso. Então, como vamos calcular a aceleração? É simples, vamos isolar a aceleração aqui. Então, vamos dizer que isto é igual a força, tá bem? Sobre a massa, ok? E nós sabemos que a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, num sistema tipo esse, tá bem? Num bloco que está assente num plano horizontal, calculamos a aceleração dessa forma, tá bem? Então, atenção, porque aqui eles podem dizer que
não há atrito, ou seja, a superfície é lisa. Agora, se a superfície tiver atrito, então nós temos de considerar a força de atrito no sistema, tá bem? Então vamos dizer o quê? Se nós estamos a empurrar o bloco, nesse caso, para a nossa direita, a força de atrito é sempre uma força oposta ao sentido do movimento, tá bem? Então, se nós estamos a empurrar o bloco para a direita, a força de atrito irá para onde? Para a esquerda. Então, teremos aqui um atrito aqui a ir para onde? Para a esquerda. Então, aqui teremos a força de atrito, tá bem? Então, como é que ficará isso? Então, ficará dessa forma. Vamos compor novamente o sistema x e y. Em x teremos a força, que é positiva, menos a força de atrito, se a superfície tiver atrito, tá bem? Então, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Em y, vamos manter, vamos dizer normal é igual ao quê? Ao peso. Então, aqui como é que vamos calcular? Vamos dizer que a aceleração vai ser igual à força menos a força de atrito sobre a massa. Então, calculamos assim a aceleração nesse primeiro sistema. Ok? Então, podemos encontrar um outro sistema aqui, tá bem? Sistemas que provavelmente podem aparecer no exame da admissão, tá bem? Então, temos aqui o nosso exemplo 2, por exemplo, certo? Então, temos um bloco, tá bem? Então, está assente num plano horizontal, tá bem? Só que a força agora já não é horizontal. A força está de forma oblíqua. Eu acredito que todos nós já encontramos esse sistema no exame da admissão, tá bem? Temos a força, é um bloco de massa M, tá bem? Então, temos a força ali e temos um ângulo θ, tá bem? Aquela força está na direção oblíqua. Também é muito simples. Vamos lá, primeiro, vamos dizer o quê? Vamos aqui colocar o peso, depois temos o que aqui? Temos a normal. Então, depois disso, nós vamos fazer o quê? Vamos rebater aquela força para o plano Y, assim como para o plano X. Por quê? Porque a força está de forma oblíqua, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, então vamos descer essa força para aqui. Então, o vetor indica para a direita e aqui o vetor irá indicar para onde? Para cima, tá bem? Vou aqui carregar essas minhas direções aqui, ok? Então, terei isto. Então, aqui terei força em X e aqui terei a minha força em Y, tá bem? Então, se nós estamos a empurrar o bloco, nesse caso, para lá para a direita, vamos supor que há uma força de atrito que atua aqui. Então, o atrito irá para onde? Para a esquerda, tá bem? Porque a força de atrito é sempre uma força oposta ao sentido do movimento, tá bem? Então, como é que vai ficar isto? Como é que vai ficar o nosso sistema aqui? Então, nós temos aqui o X, temos aqui o Y. Então, em X nós teremos força, em X, tá bem? Menos a força de atrito, tá bem? Isto será igual a massa vezes a aceleração. Por quê? Porque é onde temos o nosso movimento, ok? Então, em Y nós teremos normal, a força normal, tá bem? Mais a força em Y, tá bem? Igual ao peso, tá bem? Seria menos o peso, mas passei o peso para outro membro, tá bem? Então, aqui vamos fazer isso. Vamos dizer que a aceleração vai ser igual a F em X menos força de atrito sobre a massa, ok? O que é F de X, tá bem? Então, nós aqui, F de X é uma componente, tá bem? Porque foi projetada, ou seja, a força foi rebatida para o plano X. Então, aquilo é uma componente. Então, vou desenhar esse triângulo aqui, ok? Um pequeno triângulo aqui, em que o ângulo está aqui, tá bem? Então, aqui, esse lado temos F de X, ok? Então, aqui temos a nossa hipotenusa, que é F. Então, aqui temos o nosso cateto oposto, que é FY, tá bem? Então, nós sabemos que o Fx vai ser igual ao quê? Ao cosseno de θ vezes o quê? A força, tá bem? E o nosso Fy, tá bem? Vai ser igual ao seno do ângulo vezes a força, tá bem? Então, nós vamos dizer o quê? Para calcularmos a aceleração, vamos dizer que a aceleração vai ser igual a Fx, que é cosseno de θ vezes o F, menos a força de atrito sobre a massa. Então, esse é um dos segundos sistemas que nós podemos encontrar nos exames de admissão. Então, vamos proceder dessa forma para podermos calcular, nesse caso, a aceleração. E nós sabemos que a aceleração sempre é dada em metros por segundo ao quadrado. Atenção, não esqueçam disso, tá bem?
Então, podemos aqui encontrar um terceiro sistema, tá bem? Vamos lá, temos um exemplo aqui, ok? 3. Então, de 2 blocos, ok? Esses 2 blocos, eles podem estar ligados através de uma corda ou um fio inextensível, ok? O que seria um fio inextensível? Fio inextensível é aquele que não estica, tá bem? Ou não permite elasticidade. Então, esse é um fio inextensível. Vamos lá, temos um bloco de massa 1, temos outro bloco de massa 2, ligados através de um fio, ok? Então, depois temos aqui uma força F, ok? A puxar os blocos, tá bem? Então, vamos lá supor que digam que a superfície é uma superfície sem atrito, tá bem? Então, se dizem que é uma superfície sem atrito, quer dizer que não há necessidade de colocarmos as forças de atrito no nosso cálculo, tá bem? Porque dizem que o sistema é sem atrito. Então, vamos lá, temos isto. Estão ligados através de uma corda, aqui, ou um fio, tá bem? Então, o que vai acontecer? Vamos aqui, peso 1, ok? Então, depois temos o quê? Temos a normal 1, ok? Que é a força normal. Depois temos o quê? O P2, o peso 2. Depois aqui temos a normal 2, ok? Então, vamos prestar atenção agora, porque é um momento muito crucial. O que vai acontecer aqui? Esta força, ela está a mover os 2 blocos, nesse caso para a direita, tá bem? Então, a tensão aqui para este irá ser oposta ao sentido do movimento. A tensão para este irá para lá, tá bem? Então, teremos a tensão para lá e a tensão para esta aqui irá seguir com o sentido do movimento. Então, aqui as tensões serão o quê? Opostas. Uma irá para a esquerda, tá bem? E outra irá para a direita, ok? Então, como é que vamos representar isso no nosso sistema? Vamos dizer aqui, esse aqui é o bloco 1, tá bem? E este aqui é o bloco 2. Nós sabemos que em Y não há movimento, então normal é igual a peso. E dentro desse bloco também normal é igual a peso, tá bem? Então o que nós vamos dizer? Vamos dizer o seguinte, para esse bloco teremos a tensão, que é positiva, vai ser igual apenas a massa 1 vezes a aceleração, tá bem? Então para este segundo bloco, temos a força que atua nesse bloco, tá bem? Menos a tensão que vai à esquerda, ok? Vai ser igual a massa 2 vezes o quê? A aceleração, tá bem? Então, nós temos 3 métodos da matemática. Temos método de substituição, método de adição e método misto. Então, aqui nós vamos usar o quê? Método de adição, ok? Então, ao somarmos isto, vamos cortar a tensão com a tensão, porque são simétricos, tá bem? Então, depois disso, aqui vamos isolar a aceleração. Então, ficarei com força igual à aceleração, entre parênteses, massa 1 mais a massa 2, tá bem? Então, aqui, isolando a aceleração, ficarei com força sobre a massa 1 mais a massa 2. Isso está em metros por segundo ao quadrado. Então, assim calculamos a aceleração nesse sistema, tá bem? E vocês sabem que o peso é igual a massa vezes gravidade. Nunca esqueçam disso, tá bem? Então, a gravidade é uma constante, tá bem? Que é 9,8 aproximadamente a 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam. Então, podemos ter um outro sistema, ok? Aqui. Um sistema que todos nós também conhecemos. Exemplo 3, exemplo 4, tá bem? Então, vamos lá. Temos 2 blocos, tá bem? Eles estão encostados, tá bem? Os 2 blocos estão encostados, tá bem? Um bloco de massa 1 aqui e outro bloco de massa 1 e esse bloco de massa 2. Eles estão encostados, tá bem? Então, estão numa superfície. Geralmente essa superfície também pode não ter atrito, tá bem? Então, primeiro vamos representar aqui os pesos, P1, e aqui teremos normal 1, tá bem? E aqui teremos P2, e aqui teremos o quê? A normal 2, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá supor que há uma força horizontal F a empurrar os 2 blocos. Vamos supor que há uma força horizontal F que está a empurrar os 2 blocos, tá bem? Os blocos estão juntos.
Então, nós conhecemos a terceira lei de Newton, né? Que é a ação e reação, tá bem? Ou seja, a força que eu aplico sobre um determinado bloco ou um determinado corpo é a mesma força que o corpo aplica sobre mim. Então, aqui nós estamos perante a uma ação e reação, terceira lei de Newton, como todos nós sabemos. Então, o que vai acontecer? Esta força está a mover os dois blocos, tá bem? Estando ele movendo os dois blocos, o bloco 1 vai aplicar uma certa força sobre o bloco 2. Então, teremos isto para lá, tá bem? Em teremos o quê? A F12, que é a força que 1 vai aplicar para 2. Então, para este lado, ok? Teremos o quê? A F21, que é a força que 2 vai aplicar para 1, ok? Então, depois vamos dizer o quê? Em Y nós sabemos que não temos movimento, então podemos não perder nosso tempo, nesse caso colocando aqui no sistema, tá bem? Então teremos para o bloco 1 e aqui teremos para o bloco 2, as equações nesse caso. Então vamos lá, para o bloco 1, eu tenho a força que vai para o sentido positivo menos a F21, tá bem? Igual a massa 1 vezes a aceleração, ok? Para esse aqui, eu tenho o quê? A F12, que é positiva, porque vai para o lado do positivo. Vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Então, aqui também faremos uma soma algébrica, né? Método de adição. Então, esses dois são simétricos, tá bem? Porque eles são iguais a módulo. Então, aqui, a aceleração, como é que vai ficar? Vamos ficar com a aceleração igual a força, tá bem? Sobre massa 1 mais a massa 2. E também é dado em metros por segundo ao quadrado. Então, é um quarto sistema que nós podemos encontrar. Também podemos encontrar um quinto sistema, tá bem? Aqui podemos encontrar um quinto sistema, tá bem? Em que temos, por exemplo, é um sistema muito famoso esse, exemplo 5, tá bem? É um sistema muito famoso que lutamos com ele aí em casa, mas às vezes não conseguimos. Mas hoje vamos trazer aqui de forma muito simples, tá bem? Então, vamos lá. Eu tenho um bloco aqui, tá bem? Tenho um bloco e aqui eu tenho uma roldana, ok? É um sistema que vocês sempre resolvem aí e é comum nos exames de admissão, ok? Vamos lá. Como é que fica isso? Eu tenho isto, ok? Então, eu tenho um bloco aqui, ok? Então, essa aqui é a massa 1, é o bloco de massa 1, esse é o bloco de massa 2, ok? Vamos lá perceber. Então, esses blocos estão sob uma roldana ali, ok? Então, primeiras forças que nós representamos é o peso, ok? Vamos lá, teremos o que aqui? Teremos P1, ok? E aqui teremos o que? P2, ok? Certo? Então, aqui, se não disserem, então nós podemos arbitrar o sentido do movimento, certo? Então, vamos lá supor que o nosso movimento, nesse caso, seja horário. Então, vamos escolher o sentido horário, né? Para o nosso movimento. Então, esse movimento é positivo, tá certo? Então, o peso tende a levar o corpo para baixo. Então, a tensão irá para onde? Para cima, para isto, tá bem? Então, teremos a tensão, que atua para cima aqui. E a tensão deste corpo irá para lá, tá bem? Teremos aqui a tensão para esse corpo, certo? Então, como estão a puxar esse corpo porque o sentido é horário, então aqui teremos uma ligeira força de atrito, né? Que é uma força que sempre é oposta ao sentido do movimento. Então, nós vamos fazer o quê? Aqui temos o quê? A normal, tá bem? Certo? Ok, então vamos lá. Para o nosso sistema, temos o bloco 1 e aqui temos o bloco 2, ok? Simples, para o bloco 1, vamos lá. A tensão vai ser positiva. Por quê? Porque vai de acordo com o sentido do movimento, ou seja, segue o sentido do movimento. Então, vai ser tensão, ok? Menos a força de atrito, tá bem? Porque não segue o sentido do movimento, é sempre oposto. Então, vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração. Sistema, tá bem? Então, depois aqui temos o quê? O P2, tá bem? Certo? Menos a tensão. A tensão agora vai para cima, enquanto no sentido vai para baixo. Então, teremos o que? Menos a tensão igual a massa 2 vezes a aceleração. Método de adição.
Então, eu vou cortar este com este, são simétricos, tá bem? Então, ficarei numa situação de P2 menos força de atrito igual a aceleração em evidência, massa 1 mais massa 2, tá bem? Então, aqui terei a aceleração igual a peso 2 menos força de atrito sobre a massa 1 mais a massa 2. E isso também dá 2 metros por segundo ao quadrado. E vocês sabem que a força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito. E vocês também sabem que normal é massa vezes gravidade. Então tudo vai ficar vezes o coeficiente de atrito, tá bem? Não esqueçam disso. Ok? Aí a casa, não esqueçam disso. Temos um sistema também que é famoso. O famoso plano inclinado. Eu sei que vocês todos aí em casa gostam de resolver esse tipo de exercícios, que é o plano inclinado. Mas alguns de vocês apresentam dificuldades. Mas como é que vocês apresentam dificuldades? Eu, na minha ótica, no meu ver, eu acho que o plano inclinado é o plano mais simples de todos. Então vamos lá ver isso, por exemplo. Temos aqui o exemplo 6, né? Temos um plano inclinado, por exemplo. Vamos lá. Estou aqui, eu tenho minha rampa, tenho o meu plano inclinado, ok? Tenho aqui o meu plano inclinado. O famoso plano inclinado. Então eu tenho um bloco de massa M aqui, ok? Certo? Então é um bloco de massa M este, ok? Então tem um ângulo aqui da rampa, nesse caso, tem um ângulo θ, ok? Isso é simples. Como é que vamos fazer? Então, primeiro, vamos representar o peso, tá bem? Então, por que eu representei o peso de forma vertical? Porque o peso não segue a orientação do plano. O plano pode estar de forma horizontal ou vertical, ou pode estar de forma oblíqua, mas o peso não segue a orientação do plano. Por quê? Porque o peso é sempre uma força vertical dirigida para baixo. Não interessa a orientação do plano, vocês perceberam aí em casa. Então vamos continuar. Aqui teremos o nosso peso, ok? Então de seguida teremos o quê? A nossa força normal. Por quê? Porque o objeto, nesse caso o nosso corpo, está assente numa superfície. Então a superfície reage. Então temos aqui a força normal. Agora, a força normal segue sim a orientação do plano, tá bem? Então já está. Vamos lá supor ou nos digam que o nosso corpo está a descer, que o nosso movimento é para lá, ok? Que o corpo está a descer. Então, se dizem que ele está a descer, quer dizer que a força de atrito irá para onde? Para lá, sempre é uma força contrária ao sentido do movimento, como todos nós sabemos. Ok, então o que está a acontecer aqui? Temos o peso que está de forma vertical. Então, nós temos de projetar o peso para que esteja de forma o quê? Oblíqua, nesse caso. Então, vamos fazer isso. Vamos projetar para aqui, tá bem? Então, vamos projetar para aqui também, ok? Vamos fazer isso. Então, aqui, certo? Então, eu terei peso em Y. E aqui, tá bem? Terei peso em X, ok? Então, este ângulo θ, ele vem para aqui. Temos θ, aqui também temos um ângulo θ, tá bem? Certo? Então, o que ficou é representar no meu sistema x e aqui y, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, dizem que o sentido é para esse lado, né? Então, terei px como positivo, menos o que? Força de atrito, porque dizem que o meu sentido é para lá, igual a massa vezes a aceleração, é onde eu tenho movimento. Então, depois terei normal igual a P em Y, tá bem? Certo? Agora, o que acontece? O estudante ele começa a ter dificuldades aqui para extrair, nesse caso, as componentes do peso. Mas é simples, tá bem? Vamos lá perceber uma coisa. Eu tenho um meu triângulo aqui, tenho este triângulo, tá bem? Tenho isto, ok? Eu tenho um ângulo θ aqui, ok? E aqui eu tenho o meu PY. Então aqui terei o meu PX. E aqui terei o meu P, que é a minha hipotenusa. E vocês sabem que o cateto oposto, nesse caso, PX, vai ser igual a seno de θ vezes o P. E o cateto adjacente, que é PY, vai ser cosseno de θ vezes o P. Esse é o cateto oposto, tá bem? Cateto oposto. Esse é o cateto adjacente, tá bem? Então, vamos substituir aqui.
Vamos isolar a aceleração, que vai ser igual a Px menos força de atrito sobre a massa. Podemos fazer isto aqui. O que é Px? Px, nesse caso, é o seno de θ vezes P menos a força de atrito. O que é a força de atrito? É normal vezes coeficiente de atrito sobre a massa. Então, tudo é metros por segundo ao quadrado, tá bem? Então, assim calculamos a aceleração. São coisas simples. Então, o último sistema, nesse caso, que é comum também, que nós podemos encontrar nos exames de admissão, é este, mais ou menos, exemplo 7, tá bem? Vamos lá supor que nós temos aqui uma roldana, né? Vocês já amam esse tipo de sistemas, né? É um sistema também que podemos encontrar. Então, vamos supor que nós temos dois corpos. Eles estão sob uma roldana. Estão mais ou menos assim. Temos um corpo aqui, ok? Ou seja, nós temos um corpo aqui, tá bem? E temos um outro corpo aqui, exatamente, ok? Certo? Então, de massa 1 e esse de massa 2, tá bem? Isso é simples. Aqui temos uma polia, tá bem? Temos uma polia aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui vamos dizer o quê? Então, sempre os corpos suspensos, eles têm o quê? Tem força de gravidade, não esqueça. É diferente de um corpo que está assente. Teremos força de gravidade 2, aqui teremos força de gravidade 1, tá bem? Então, a tensão será oposta aqui, tensão, e aqui também a tensão também será o quê? Oposta, tá bem? Vamos lá supor que o sentido do movimento seja esse. Positivo, sentido horário, né? Então, o sentido arbitra-se. Tu podes arbitrar para o anti-horário, assim como podes arbitrar para o horário, dependendo. Então, vocês vão fazer o quê? Vão fazer isto. Então, para o bloco 1, e aqui terá um bloco 2, ok? Então, vamos dizer o quê? Para o bloco 1, tenho a tensão que está a subir, que vai de acordo com o sentido de movimento, menos a força de gravidade 1, tem que ser igual a massa 1 vezes a aceleração, ok? Para o bloco 2, tenho a força de gravidade que está a descer 2, que coincide com o sentido de movimento, por isso é positiva, menos a tensão que não coincide com o sentido de movimento, é igual a massa 2 vezes a aceleração. Então, faço aqui o quê? Minha soma. Então, corto aqui, tá bem? São simétricos. Eu fico com força de gravidade 2, menos força de gravidade 1, igual a aceleração, entre parênteses, massa 1, mais a massa 2, tá bem? Então, a aceleração aqui fica igual a força de gravidade 2, menos força de gravidade 1 sobre a massa 1 mais a massa 2. E isso aqui é dado em metros por segundo ao quadrado. Então, geralmente são esses sistemas que nós apresentamos aqui que vocês provavelmente poderão encontrar nos exames de admissão. Se vocês perceberem mais ou menos como é que se representam as forças, como é que se tiram as componentes, nesse caso, se as forças estiverem inclinadas, né, ou estiverem oblíquas, então é só vocês perceberem onde há o vosso movimento, tá bem? Mas há casos em que podemos encontrar um sistema em que dizem que ele está em repouso. Então, vocês sabem, quando dizem que o sistema está em repouso, então a força resultante é igual a zero. Mas se houver movimento, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, são esses sistemas básicos que nós tínhamos, que vocês provavelmente poderão encontrar, nesse caso, quando resolverem os exames de admissão. Então, vamos pegar aqui alguns exercícios, nesse caso dos exames de admissão, para podermos, nesse caso, praticar, para vocês perceberem na prática mais ou menos como é que se resolve um exercício desse dinâmico. Aqui temos um exemplo do número 2, 2014, ok? Em que eles dizem, no sistema baixo, que é este sistema, de M1, M2 igual a 10 kg, e o coeficiente de atrito cinético, nesse caso, entre o bloco 1 e a superfície, nesse caso, ou o plano, é de 0,1, estão a perguntar qual é, no sistema internacional, a tração no fio, nesse caso, querem a tensão no fio. Ok, primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar todas as forças que atuam no sistema. Então, temos peso 2, aqui também teremos o quê? Peso 1, automaticamente aqui temos a força normal. Então, o peso, como é dirigido para onde? Para baixo. Então, teremos uma tensão aí para onde? Para cima. E depois aqui também temos uma tensão para lá,
certo? Então, como estamos a puxar o bloco, então teremos uma força de atrito a ir para lá, tá bem? Porque já dizem que existe atrito entre o bloco 1 e o plano, nesse caso, tá bem? Então, como é que vamos resolver isso? É simples. Então, vamos fazer isto, ok? Temos o bloco 1 aqui, e aqui temos o bloco 2, que é esse. Então, para o bloco 1, nós temos o quê? Temos a tensão, lá, vamos supor que o sentido seja, nesse caso, horário positivo, tá bem? Então, nós temos a tensão menos a força de atrito, tá bem? Vai ser igual a massa 1, nesse caso, vezes a aceleração do sistema, tá bem? Então, depois teremos aqui o peso 2, tá bem? Menos a tensão vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Então, aqui eu farei uma adição, tá bem? Então, vou simplificar a tensão com a tensão, porque são simétricos. Então, ficarei com P2 menos força de atrito. Entre parênteses, ficarei com a massa 1 mais a massa 2, tá bem? Então, aqui, digo o quê? Que a aceleração vai ser igual ao peso 2 menos a força de atrito sobre a massa 1 mais a massa 2, ok? Então, direi a aceleração vai ser igual a peso 2. Então, temos aqui peso, como nós sabemos, vai ser igual a massa 2 vezes gravidade menos a força de atrito vai ser normal vezes o coeficiente de atrito, então sobre a massa 1 mais a massa 2, ok? Então a aceleração vai ser igual. Qual é a massa 2? Já dizem que são 10 vezes. Qual é a gravidade? Também são 10 vezes menos. Escolhe bem? Então, a normal qual vai ser? A normal também vai ser igual a massa vezes gravidade, tá bem? Então, teremos o quê? Porque aqui normal é igual ao P1, tá bem? Então, a normal vai ser igual a massa vezes gravidade também. Então, teremos normal, teremos 100, tá bem? Vezes o coeficiente de atrito que é dado aqui, que é de 0,1. Então, tudo sobre a soma das massas. Então, as massas são iguais, então a sua soma vai dar 20. Então, a aceleração será igual, aqui teremos 100. Então, aqui teremos 100 vezes 0,1, então teremos menos 10. Então, isso tudo sobre 20. Então, a aceleração aqui passa a ser igual a 90 dividido por 20. Então, teremos o quê? 4,5 metros por segundo ao quadrado. Mas a nossa resolução ainda não terminou, porque aqui o pedido é a tensão, a tração no cabo. Então, depois de calcularmos a aceleração, temos de voltar para o sistema para poder calcular a tensão. Então, aqui é simples, nós vamos escolher, nesse caso, uma das equações para podermos calcular a tensão. Então, eu posso levar essa equação do bloco 1, por exemplo, eu posso ver a tensão menos a força de atrito é igual a massa 1 vezes a aceleração calculada, ok? Então, isolando aqui a tensão, ficarei com massa 1 vezes a aceleração mais a força de atrito, ok? Então, a tensão é igual, qual é a massa? 1 é de 10 vezes a aceleração qual é? 4,5, tá bem? Mais a força de atrito qual é? A força de atrito, estamos a falar de 10, tá bem? Porque é o que? É 100 vezes 0,1, tá bem? Então, aqui a tensão vai ser igual a 45 mais 10, que isso dá 55 newtons, tá bem? Então, a tensão nesse cabo é de 55 newtons, tá bem? Então, podem pegar também a segunda equação para testarem, para ver se está correto ou não. Então, podemos pegar a segunda também. Essa aqui é a primeira equação, a segunda equação, vamos pegar P2 menos T igual a massa 2 vezes a aceleração. Então, isolando o T, ficarei com P2 menos massa vezes a aceleração, tá bem? Então, ficarei com isto igual P2. O P2 vai ser igual ao quê? A 100, tá bem? Menos a massa qual é aqui? Massa 2 são 10, vezes a aceleração que é de 4,5. Então, terei aqui 100, tá bem? Menos 45
Então, terei 55. Então, nas duas equações, confirmo que a tração no fio é de 55 newtons. Então, aqui, a opção será a alternativa A, nesse caso. Então, é a alternativa A, ok? Então, aqui temos o exercício número 6 do exame 2015 UM, tá bem? Então, o que diz o enunciado? Qual é a unidade no sistema internacional? A força de tensão no fio necessária para manter a esfera, que é esta, de peso 15 newtons em equilíbrio num plano inclinado de 30 graus, tá bem? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é representar as forças, tá bem? Então, aqui temos o quê? O peso, que é sempre uma força vertical dirigida para onde? Para baixo. Então, depois teremos o quê? Uma força normal, tá bem? Que segue a orientação do plano, ok? Então, a esfera está aí para lá, então teremos uma tensão para esse lado, tá bem? Então, teremos uma tensão. Então, eles aqui querem a tensão, nesse caso. Qual é o valor da força tensora? Então, depois daqui nós vamos fazer o quê? Vamos rebater este, tá bem? Terei isto. Então, vou rebater este para aqui. Em que terei aqui, nesse caso, P em Y. Então, também vou rebater isto para aqui, tá bem? Para isto, tenho 30 graus. Vou rebater isto para aqui, tá bem? Para isto, um bocado. Então, terei o que é aqui? Terei P em X, ok? Então, este ângulo passa por aqui, temos o 30 aqui, graus. Ou também pode passar por aqui, podemos ter o 30 graus, tá bem? Então, o que vai acontecer aqui? Simples. Então, vamos lá colocar o nosso sistema aqui, em X e em Y. Em X nós temos a tensão, que é positiva, menos P em X, vai ser igual a massa. Não, aqui não vai ser igual a massa, por quê? Porque já dizem que a esfera deve estar em equilíbrio. Então, quando dizem que a esfera deve estar em equilíbrio, quer dizer que o somatório da força resultante tem que ser igual a 0. Então, teremos a normal menos o P em Y, que vai ser igual a 0 também. Então, aqui a tensão vai ser igual a peso em X. Então, aqui a normal vai ser igual a P em Y, ok? Então, a tensão vai ser igual. O que é PX? Tá bem? Então, vou tirar o triângulo para aqui, para podermos ver mais ou menos. Porque alguns de vocês ainda têm dificuldades nessa matéria de trigonometria. Então, o ângulo está aqui de 30 graus, tá bem? Então, aqui tenho o PY, aqui eu tenho P como hipotenusa, tenho PX como cateto oposto. Então, vou ter o quê? Terei seno de 30 graus vezes o peso, que é de 15. Tá bem? Então, vou manter aqui. Então, a minha tensão será igual. Sendo de 30 graus, estamos a falar de 1/2, tá bem? Vezes 15. Então, a minha tensão, finalmente, vai ser igual a 7,5 newtons, tá bem? Essa é a tensão no fio e a opção é B. E assim nós terminamos a nossa matéria de hoje. Estávamos aqui a falar da dinâmica, então espero que tenham acompanhado de forma calma e tenham percebido, nesse caso, como é que se resolve cada sistema que vocês provavelmente poderão encontrar nos exames de admissão. Então vejam com atenção como é que resolvemos, né, cada sistema. Então peguem exames de admissão também, tentem nesse caso resolver. E se tiverem alguma dificuldade, tentem ver com este vídeo, tá bem? Então, matem todos os exames, matem todos os sistemas e até a próxima!